Meus amores, há quanto tempo que eu não vejo vocês? Saudade, saudade. Vamos entrar agora em balanceamento. Eu já ouvi alguns relatos que alguns alunos não entenderam essa matéria quando foi dado pelo Centro de Mídias. Então eu estou fazendo a minha aula aqui para poder vocês entenderem também. Mas existe outros professores na internet que vocês podem acessar e também assistir o vídeo, né? Afinal de contas, há várias maneiras de estar fazendo isso e a gente vai aqui ver uma outra forma, tá bom? O que eu quero deixar claro, o que é? O que é balanceamento? É balancear. Então, vamos supor, eu tenho 3 bolinhas aqui, ó, vamos supor aqui. Eu tenho no reagente, né, 3 canetas juntas, tá? No final da reação, eu tenho que ter elas 3, pode ser separada, por exemplo, certo? Então, o que é importante? Tudo que você começa, você tem que terminar. Então, vamos supor, você vai fazer um bolo, tá? Você vai usar 2 ovos, leite e vai fazer toda aquela maçaroca, tá? No final, você não vai ter os ingredientes exatamente como eles foram colocados, mas os átomos que estavam lá dentro vai ter no final. Então, a quantidade de átomos na reação química, ela se mantém no início e no fim. Podem formar outras substâncias se formando, né? Mas a quantidade de átomos tem que se manter. Então, assim, o que acontece com os átomos? Eles estão juntos, grudados. Eles vão o quê? Vão se desgrudar, vão tirar essa união e se reagrupar novamente no formato de uma nova substância. Mas eles não deixam de existir. Tanto é que para Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar 2 exemplos no formato que Dalton ensinou, através das bolinhas, que eu acho que é mais fácil. Esses 2 exemplos aqui, tem lá no material teórico que vocês vão poder analisar também. Então, se precisar, leiam, releiam para poder entender. Qualquer coisa também me chamem que eu posso explicar, tá bom? Então vamos lá, vou começar com a água, que é uma equação bem facinho que a gente pode entender e aprender. Então vamos lá, eu tenho aqui a molécula, ó, a molécula de hidrogênio, aqui é um gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio é formado com 2 átomos de hidrogênio. Então, ó, 2 bolinhas, 2 átomos, certo? Aqui é oxigênio, gás oxigênio, formado por 2 átomos do elemento oxigênio. Aqui, ó, 2 oxigênios. Aqui, eu tenho o quê? A água, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lembre-se, o número 1 a gente não coloca, tá bom? Não é para colocar o número 1. Então, quando não tem nada ou na frente da molécula ou na frente dos átomos, quer dizer que é o número 1. Então, aqui o que eu tenho? 1 oxigênio. Então, ó, 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Então, o que eu vou ter aqui, gente? Então, vamos lá. Se eu for colocar, quantos átomos de hidrogênio aqui? Tem 2. Tenho 2 átomos de hidrogênio. Perfeito. Tá mantendo. Não importa que sejam outras substâncias, mas mantém. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui? Não tenho, então tá sobrando 1, tá sobrando? Tá sobrando. Pode sobrar? Pode faltar? Nada disso. Não pode nem faltar e nem sobrar. Então, o que a gente tem que fazer? Então, o que a gente tem que fazer? Tentar equilibrar isso, tá? Tentar o quê? Balancear. Então, o que eu posso balancear? Então, vamos lá. Eu vou colocar o quê? 2 moléculas de gás hidrogênio. Então, eu peguei 2 vezes a molécula de gás hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho agora? Eu tenho 4. Então, lá no final, eu tenho que ter quantos? 4. Então, eu tenho que também colocar 2 moléculas de água. Para quê? Para que eu tenha 4 átomos de hidrogênio. Tá mantendo. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio no começo, 4 átomos de hidrogênio no final. Lembrando, não importa que molécula tenha. Eu quero saber a quantidade de átomos. Aqui, 2 átomos de oxigênio. Olha, equilibrou, não equilibrou?
Então, a quantidade de átomos que eu tenho aqui não é a mesma que eu tenho aqui? Então, ó, 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Tá equilibrado. Então, o que eu precisei? 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de água, tá? Então, aqui eu fiz com as bolinhas para vocês entenderem o que é balanceamento. Aqui, quando eu coloco, então eu posso fazer o quê? 2 vezes 2, 4. 4 átomos de hidrogênio. Preciso desenhar as bolinhas? Não, mas quem quiser, desenha. Aqui também, 2 átomos. Aqui, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Tá aqui? Aqui não é 1? Nós não falamos que era 1? Precisa colocar? Não precisa. Então, 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Tá aqui. Beleza? Então, essa equação já está balanceada, tá? Sendo número 2 aqui, número 2 aqui. E esse 2 refere-se a toda a molécula. A toda a molécula, tá? Aqui é a mesma coisa. Esse 2 vale para todo mundo, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos pro próximo. Eu tenho aqui, ó, o átomo de bário, um átomo de bário, um átomo de oxigênio. Então, aqui é uma molécula eu tenho por enquanto. Aqui eu tenho 2 de arsênio e 5 de oxigênio. 2 arsênio, 5 de oxigênio. Aqui eu tenho 3 bários. 3 bários. Aqui esse 2. Esse 2 vale para todo mundo que está aqui dentro. Então, 2 vezes 1, 2 arsênio. 2 arsênio. 2 vezes 4, 8 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos comparar para ver se eles são iguais. Então vamos lá. Eu tenho um bário. Eita, eu tenho 3. Tá balanceado? Não. Eu preciso também de 3 bários aqui. Então ela não tá balanceada. Então eu vou ter que pegar essa molécula e pegar ela 3 vezes para poder ter 3 átomos de bário no final. Então, ó, 1, 2, 3. Peguei 3 vezes, então coloquei o 3 aqui. Vamos conferir o restante, tá? 2 arsênio, 2 arsênio, não preciso mexer. São 5 oxigênios. 5 mais 3, eu tenho 8. Eu tenho que somar, ó. 5 dessa molécula mais 3, 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou, tá balanceada. Só pegando 3 moléculas desse componente, dessa molécula, eu já equilibro todas as outras. Isso é balanceamento. É uma equação balanceada, tá? Eu coloquei aqui mais 4 exemplos pra gente poder fazer direitinho. Então, eu vou fazer com vocês, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. CH4, então aqui eu tô queimando o metano. CH4, O2, CO2, H2O. Eu não vou fazer com as bolinhas, eu vou fazer direto. Método macho. Que também pode ser entendido como método de tentativa e erro, tá? Lembrando sempre o quê? Que a quantidade de átomos do produto tem que ser igual à somatória do átomo dos reagentes. Aqui tem 2 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Aqui vai ter o que, ó? Olha aqui. Aqui ficou 4, 4. Aqui ficou 2, 2. Equilibrou, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um átomo de carbono. Então, aqui eu vou começar com metais. Aqui eu não tenho metais. Há metais ou não metais, então, também eu não tenho. Eu vou começar com carbono. Quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos carbonos tem aqui? 1. Então, por enquanto, nada. Depois eu pego o hidrogênio. Quantos hidrogênios tem aqui? 4. Quantos que eu tenho aqui? 2. Então, que número que eu ponho aqui, que multiplicado com 2 dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Aí, vamos ver o oxigênio. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Ó, 2 vezes 1, 2. Mais 2, porque aqui também vai ficar 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, 2 e 2, 4.
Que número que eu ponho aqui na frente para que multiplicado por 2 dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui, ó, aqui é como se tivesse o número 1, tá? Aqui o número 2, aqui o número 1 e aqui o número 2, para poder equilibrar. Isso é balanceamento, a minha resposta está em verde, tá? Então, de novo, um carbono, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Aí ficou 2 vezes 1, 2 oxigênios, mais 2, 4. Coloquei 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Ela já está balanceada, tá? Vamos ver a de baixo. Por que que é diferente? Porque aqui tem uma quantidade menor de oxigênio e formou monóxido de carbono. E aqui não, aqui dióxido de carbono. Mas vamos ver. Então, eu vou começar do mesmo jeito. Um carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Aí eu vou ver o oxigênio. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Que número que eu ponho aqui multiplicado por 2 dá 3? No balanceamento, a gente aceita fração ou número inteiro, tá? Número decimal, não. Então, se eu colocar 3 meios vezes 2 é 3. Então, fazendo essa fração, eu igualo a quantidade de oxigênio. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3,5 vezes 2 é 3. Então, você pode ver, então, que a quantidade na reação de cima é maior. Se é maior, produziu CO2. Foi menor, CO. Tá? Só para vocês saberem. Não tem necessidade, nesse momento, de saber por que acontece isso. Mas já estou colocando que pode acontecer também. Tá bom? Então, vamos nas outras 3 aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou começar com metais? Então, vamos lá. Eu tenho 2Na. Aqui eu tenho só 1. Então, eu coloco 1, 2 aqui. 2Na, 2Na. Lembra pelo método? Primeiro são os metais. Depois eu vou ir com os não metais. 2 cloro, 2 cloro. Ó, esse 2 é para os dois. 2 cloro, 2 cloro, 2 sódio, 2 sódio. Tá? Aí, vamos lá. Aí a gente vai para o próximo. A gente vai ver, ó, carbono, 1. Próximo hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aí a gente vai comparar os oxigênios. Quantos tem aqui? 3. Aqui não tem, ó. Aqui é um só. 1 mais 2, 3. Então, só colocando esses dois valores já equilibra a equação. Vou repetir. Então, eu comecei pelos metais. Ó, macho. M de metal. A de ametal ou não metal. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Então, vamos lá. Eu comecei com sódio, que é metal. Quantos metais tem aqui? 2. Aqui só tinha 1, então eu ponho 2 aqui. Lembre-se que esse valor é para todo mundo que está na frente. Então, eu tenho 2 sódio. 2 sódio. Quantos cloros eu tenho aqui agora? 2. Então, aqui eu tenho que colocar um 2 para também ficar com 2. Equilibrar. Lembre-se, os elementos têm que estar equilibrados, tanto no reagente quanto no produto. Aí depois, o que eu vou pegar? Carbono. Um carbono. Hidrogênio. 2 hidrogênio, 2 hidrogênios. Está equilibrado. 2 oxigênios, mais 1, 3. 3 oxigênios. Então também a equação está equilibrada. Vamos para o próximo. Aqui, vou começar com metal. Cálcio, cálcio tem 1. Não metal. Sódio, sódio, um átomo só. Hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Também está equilibrado. Um carbono, está equilibrado. Vamos ver o oxigênio. 4, mais 1, 5, mais 2, 7. 3, mais 4, 7. Então, essa não precisa fazer nada. Ela já nasceu equilibrada. Vamos de novo. Vou começar com os metais. Então, vamos lá. Cálcio. Um cálcio. Equilibrado. Não precisa fazer nada por enquanto. Enxofre. 1. Enxofre. 1. Também não preciso nada. Próximo. Carbono. Um carbono. Também não preciso fazer nada. Hidrogênio.
2 hidrogênios, também não preciso fazer nada. Oxigênio, 4 mais 3, 7. 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Também não preciso fazer nada. Fininho. Aqui, pra gente terminar a nossa explicação, tá? O que eu tenho aqui? Vou fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho, ó, vou começar, metal eu tenho, não tenho. A metal, não metal. 1, 2, 2. Carbono eu não tenho. Hidrogênio, 2 aqui. 1, 2, 2 aqui, também tá equilibrado. Aí vem o oxigênio, aí que eu tenho que mexer. Só que aqui eles estão com números diferentes, ó. Aqui ele tem 1, aqui ele tem 3. O que a gente costuma fazer quando os números são ímpares? Eu coloco esse 3 aqui do lado e aqui eu deixo 1. Nem vou colocar, mas seria 1, tá? Eu troco esses valores para poder ajudar a tá balanceando. Então, ó, aqui são ímpares, não são? Então eu troquei. Eu peguei o 3 dele, pus aqui, e o 1 daqui, pus pra cá. Aí eu vou começar a tá equilibrando. Então vamos lá. 3 vezes 2, 6, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 1, não posso mexer aqui. Então 6 menos 1, 5. Então eu tenho que colocar um 5 aqui, ó. Por quê? 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Perfeito. Agora só falta o iodo. Então eu tenho 5 mais 1, 6. Para dar 6 aqui eu tenho que colocar um 3. 3 vezes 2, 6. Vamos repetir. Eu comecei com metal. Tem metal aqui? Não tenho, então não tenho. Não metal, iodo. 1, 2, 2. Fechou. Carbono tenho, não tenho. Hidrogênio. 1, 2, 2 hidrogênios. Oxigênio. Aí eu tenho 3 aqui e tenho 1 aqui. E aí, o que eu faço? Aí eu tenho que mexer em toda a reação. Então eu peguei esse índice 3, coloquei aqui. Esse 1, coloquei aqui. Aí eu vou novamente balancear. Então aí eu vou ver o quê? Vou ver o hidrogênio. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho o quê? 1 aqui. Então 6 menos 1, 5. Eu ponho 5 aqui. Então 5 mais 1, 6. Aí o iodo. Eu tenho 5 mais 1, 6. Então eu ponho um 3 aqui pra quê? 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, gente, assista mais de uma vez esse vídeo, tá? Tenta entender o balanceamento. Lembre-se, a quantidade de átomos de cada elemento tem que ser igual nos dois lados. Então, antes da reação eu tenho 4 hidrogênio, eu tenho que ter 4 hidrogênio do outro lado. Antes da reação eu tenho 2 oxigênio, então no produto também tem que ter 2. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me procura lá no chat, Zap, enfim. Reveja esse vídeo, tenta ver outros professores, no caso, que explicam. Veja de novo a aula no Centro de Mídia e vamos tirar suas dúvidas, tá bom? Lembre-se, juntos somos mais fortes. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.